Falar de consciência é uma coisa sempre um pouco delicada. Nem a ciência sabe o que é consciência. Vocês sabem que as tentativas de definir são ainda muito distantes de uma realidade. No final do século XX, houve um cientista que disse: bom, em 20 anos saberemos tudo sobre a consciência. Estamos em 24 anos depois e não sabemos coisíssima nenhuma, tanto quanto sabíamos na época. As definições de onde dentro do cérebro fica a consciência, até ao momento não tiveram nenhuma resposta satisfatória. Enfim, estamos dentro de um dos maiores enigmas quando se refere ao ser humano. O que vem a ser a consciência? Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser a respeito das esferas da consciência. O que são as esferas da consciência? Bom, essa palestra é toda baseada num livro do nosso diretor internacional, professor Carlos Adelantado Puchal. Esse livro ainda não existe no Brasil. Ele se chama As Esferas da Consciência. Eu fiz questão de trazer algumas das ideias, é um livro muito interessante. Daqui a pouco ele vai ser traduzido para português, vocês poderão ter acesso. Mas já trouxe algumas ideias que eu acho muito importantes. As esferas da consciência é aquilo que você imagina do ritmo com que desperta a consciência quando chega ao mundo. Primeira coisa que a gente percebe, a nós mesmos. Essa é a primeira esfera da consciência. Começa a preocupar com esse eu, esse pequeno eu. Como ele sobrevive, como ele se alimenta, como ele mata a fome, a sede, como ele descansa, como ele faz tudo isso com segurança, como ele atende aos seus desejos. Ou seja, a primeira esfera da consciência é voltada sobre o eu. Os problemas do eu, ela vai ter que reconhecer a si própria e resolver esses problemas. A segunda esfera da consciência inclui os outros, mas aqueles outros bem pertinho, sabe? Aqueles que têm diretamente a ver conosco, ou seja, a princípio a família física mais próxima, aquela que tem laços de sangue bem próximos, e depois, com o passar do tempo, alguns amigos mais próximos. Essa segunda esfera de consciência, por incrível que pareça, a maioria da humanidade ainda foi só até aí, até agora. Ou seja, uma preocupação direta apenas com aqueles que estão à sua volta. Uma terceira esfera de consciência, que é uma esfera muito maior, é aquela onde nos preocupamos com a humanidade. E não só com a humanidade, com a natureza como um todo, com a vida, quando estamos comprometidos macro, ou seja, com o uno, com tudo que vive no planeta. Estamos comprometidos com a própria existência do planeta. Esse nível macro de consciência, vocês hão de convir comigo que ainda nos nossos dias é bastante raro. Então nós estamos muito aos pouquinhos, doses homeopáticas, passando da segunda para a terceira esfera. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, algumas dicas que ele dá que são muito interessantes, inclusive definindo a própria consciência sob um ponto de vista filosófico. Vocês vão dizer, você não tem como provar. Lógico, a filosofia trabalha com uma hipótese. Vocês podem levá-la em consideração ou não. A filosofia não tem dogmas. Tá? Uma hipótese que sempre, ao longo da história, na filosofia oriental e na filosofia ocidental antiga, foi tida como muito boa. Mas vocês é que vão checar se isso faz sentido para vocês. Tá? Então, perante a filosofia, existe sim uma definição para a consciência. Que seria o quê? Primeira coisa que a gente pode perceber como atributo fundamental da consciência, que é quase que um sinônimo dela, é perceptividade. Ou seja, a consciência é aquela que percebe. Ela percebe fora e dentro. Embora, mais uma vez, no momento em que nós estamos, percebamos muito mais fora do que dentro. Às vezes não temos nem noção do que a gente anda pensando ao longo de um dia. Vocês lembram se o dia de hoje vocês pensaram, tiveram algum pensamento de crítica em relação a alguém? Nessa massa de pensamentos que vocês tiveram o dia inteiro, vocês conseguem lembrar disso? Às vezes a gente nem sabe o que a gente anda pensando. Ou seja, a consciência, no nosso nível, é muito pouco voltada para dentro. Ela é mais voltada para fora. Mas consciência é simplesmente esse ser que percebe. Isso ainda não definiu nada. Isso disse o que ela faz. Né? E aí vamos seguir um pouco mais explicando para a gente chegar a esse conceito de consciência. Existe uma doutrina no Oriente que eles chamam de teoria do impacto, que é muito clara e dá para a gente perceber muito bem. A consciência se produz no contraste. Entre duas cores, você percebe as duas. Se o universo inteiro fosse de uma cor só, você não perceberia essa cor. Entre duas notas musicais, você percebe ambas. Se só houvesse uma nota musical soando o tempo todo no universo, você não a perceberia.
porque não tem contraste. Inclusive Pitágoras diz que existe essa nota. Ele chama de música das esferas. E a gente não percebe porque nunca se interrompe. Quando você muda de uma cidade, às vezes, e conhece a outra, é que você vai ver o valor que tinha aquela cidade anterior. Vai avaliá-la com mais isenção. Às vezes, só vemos o valor de uma pessoa quando a perdemos. Não é assim? E isso é muito lamentável, mas muitas vezes acontece. Então, a consciência se dá no contraste. E do ponto de vista da filosofia antiga, clássica, tanto ocidental quanto oriental, existe um grande contraste no universo. O maior de todos os contrastes, que é o contraste entre espírito e matéria. Basicamente, o universo teria partido de um uno, e esse uno, num determinado momento, gerou a dualidade primordial, que é espírito e matéria. Ou seja, o físico e o metafísico. E no contraste entre esses dois, produz-se o início da consciência. Dizem, inclusive, se for pegar as tradições budistas do Oriente, eles dizem que o universo nasceu para isso, para que esse uno possa ter consciência de si próprio. Porque quando você só tem um, você não tem consciência de nada, não tem contraste. Ou seja, ele teria sido criado para ver a si próprio no espelho das dualidades, no espelho da manifestação. E aí nós temos algumas teorias em cima disso. Vou falar muito resumidamente. Mas, enfim, o que seria consciência? A consciência seria um atributo do espírito, aquilo que a gente chama de um olho do ser. O que significa isso? Vamos imaginar, independente do que vocês acreditem, vamos imaginar como teoria, que nós tenhamos uma parte sutil e uma parte concreta, metafísico e físico, espiritual e material. E que nós tenhamos vindo ao mundo para poder conhecer o mundo, adquirir experiências nele. Como é que o espiritual faz experiências no material? Segundo se diz, uma célula desse espiritual desce à matéria e vai conhecendo nível por nível da matéria. Essa célula do espiritual que desce e entra na matéria seria a consciência. É como se a consciência fosse o olho do ser. Aí eu trouxe um exemplo bobíssimo para vocês, mas porque os exemplos bobíssimos são aqueles que a gente mais guarda, isso já está comprovado. Então, aqui está ele. Jacques Cousteau e seu barco. No meu tempo, eu assistia muito Jacques Cousteau, hoje acho que a maioria nem lembra que ele existiu. Jacques Cousteau era um homem que tinha um barco que andava fazendo descobertas pelo mundo afora. Vamos imaginar que o Jacques Cousteau esteja fazendo mais uma vez, ele já morreu há muito tempo, que Deus o tenha, vamos imaginar que ele esteja fazendo prospecção submarina. Ele quer saber o que existe no oceano a 8.000 metros de profundidade. Agora, ele sabe que 8.000 metros não tem ser humano que aguente essa pressão, então não pode mandar um ser humano para lá. Ele manda uma câmera. Então vai um cabo que leva essa câmera até essa profundidade. E ela fica lá um tempo, captando todas as imagens desse plano e mandando lá para o computador do Jacques Cousteau, que fica lá em cima. E ela vê tudo que pode ver ali, vive todas as experiências que ela pode viver ali e manda todas essas informações lá para o computador de bordo do Jacques Cousteau, que está lá em cima, que não entrou na água, está pairando lá em cima. E assim ele faz. Daqui a pouco ele quer conhecer 7.000 metros de profundidade. A câmera sobe e passa para outro nível. Mesma coisa. Daqui a pouco 6.000, 5.000. Ou seja, essa câmera vai indo a cada nível do oceano, recolhendo todas as experiências que tem lá e mandando para essa cabine de controle que fica lá em cima. Esse é um exemplo bobinho, mas dá para vocês entenderem mais ou menos o que é a proposta do que seja consciência. Consciência é um atributo do ser. O mundo material tem os seus atributos. No mundo material nós temos uma mente, nós temos emoções, nós temos um corpo físico, nós temos energias, isso tudo é atributo do mundo material. O ser, esse eu espiritual, também teria atributos, e um deles é a consciência. E a consciência seria exatamente esse átomo, esse olho dele, que desce lá na matéria e vai captando experiências e levando lá para cima, acumulando experiências nesse mundo material. Isso basicamente é uma definição de consciência. Ou seja, ela acumula informações naqueles planos lá em cima, vai vivendo experiências cada vez mais elevadas, porque a evolução é algo que se espera, né? Então as experiências vão sendo cada vez mais elevadas e vai acumulando isso lá em cima. E isso seria a consciência do ponto de vista da filosofia antiga, sobretudo no Oriente. Isso seria uma definição. E aí a gente poderia voltar lá e falar um pouquinho mais sobre a consciência. A maior experiência da consciência seria a percepção da unidade. Lembram que eu falei para vocês que lá no início tudo veio da unidade?
E um dia tudo vai voltar para lá também. A década pitagórica falava disso. Tudo vem do 1 e lá no final, no 10, 1 mais 0 é 1 de novo. Ou seja, tudo sai da unidade, tudo volta para a unidade. Mas segundo se diz, em essência somos todos unos, nunca deixamos de ser unos. Somos parte do 1. E diz que o ponto mais elevado que a nossa consciência pode perceber é perceber que somos uno. Perceber que somos unos, que o universo inteiro é um ser só, que quando eu prejudico você, eu prejudico automaticamente a mim também, que quando eu te beneficio, eu automaticamente estou beneficiando a mim mesmo. Diz que não é só conceitual, intelectual, mas quando você chega a perceber isso, você tem um nível de consciência, chegou a um patamar de consciência muito elevado, quando você vê isso como um fato. Existe um exercício que nós fizemos recentemente nas minhas aulas de filosofia, que ainda sou uma aluna também, onde o professor, que é meu mestre desde que entrei em Nova Acrópole, professor Luiz Carlos, ele fez um exercício, pediu que a gente fizesse uma imaginação, um pequeno exercício de imaginação, que a gente imaginasse a nossa consciência entrando numa pedra, e imaginasse as percepções de uma pedra. Claro, pedra não tem visão, não tem audição. O que ela percebe? Ela percebe o calor em cima dela, né? Ela contrai ou ela expande conforme a temperatura. Ela percebe os choques que se fazem nela. Ela tem a resistência para que esses choques não a partam, não a esfarelem. Então ela tem esse tipo de percepção. Então por um segundo você imaginar a tua consciência lá dentro dessa pedra. E aí, daqui a pouco, você coloca a sua consciência dentro de uma planta e imagina as percepções da planta. Procura senti-las da melhor maneira possível. Sente o vento te sacudindo. Sente as tuas raízes arrancando os nutrientes da terra. Sente a seiva passando por dentro de você. Sente quando alguém te toca, te fere. Sente todas as percepções que uma planta pode ter. Presta bastante atenção nisso, faz esse exercício com bastante cuidado, com bastante calma. Depois imagina um animalzinho qualquer, sei lá, um coelho. Entra dentro desse coelho. Imagina o que é a vida na floresta, o medo dos predadores, a toca que ele encontrou, o que ele busca, como ele procura comida. Imagine-se totalmente imersa dentro dessa experiência. Depois tente imaginar que você é um ser humano que não você, uma outra pessoa qualquer. Enfim, quando você faz esse exercício muito bem feito, rapidamente isso leva minutos. Pode gerar em você um efeito muito curioso, gente. Que por segundos que seja, a tua consciência fica desassociada da tua forma. Você esquece quem é você. E você percebe que a consciência existe independente da forma. E você sente, por segundos que seja, que a consciência não é só tua. É uma consciência do universo inteiro. Que quando você desloca da forma, desgruda ela da forma, ela é uma consciência universal, ela não é só tua. É interessante essa experiência porque se você se esforça para sentir cada uma dessas etapas, por segundos você esquece quem é você. E você começa a perceber que a consciência viaja por todas as coisas e ela é uma só. A consciência que está em você, que está no coelho, que está em qualquer lugar, ela é uma só. É como aquela experiência que muitas vezes conto do fio do Sutratma, um colar de pérolas que dentro de todas elas passa o mesmo fio, um fio de prata. Ou seja, a essência de todas elas é uma só, para todo colar. Parece que a nossa consciência é um atributo espiritual, que se a gente pudesse distanciá-la da matéria, a gente perceberia que a nossa consciência é universal. Ou seja, já chegaríamos perto da unidade. Ou seja, são experiências muito simples, mas que já dão um pouco dessa noção para nós. Para que a gente perceba que a unidade não é uma fantasia, não é simplesmente uma teoria de pessoas que querem praticar fraternidade ou caridade, ou seja lá o que for. A unidade é um fato. A tua consciência é livre da forma, ela se identifica com tudo, ela é tudo simultaneamente. Então, continuando, nosso barco do Jacques Cousteau, já passamos por ele, né? Vamos falar então da primeira esfera da consciência. Consciência, lógico, ela começa a sua caminhada, a primeira coisa que ela vai perceber é ela mesma. O seu corpo físico, as energias que percorrem esse corpo físico. Daqui a pouco ela entra num pouco mais de sutileza, começa a perceber as emoções, se utiliza um pouco mais, percebe os sentimentos. Lá pelas tantas ela começa a perceber a mente, trabalhar com a mente de uma forma muito rudimentar. Daqui a pouco a expande, começa a se perceber uma série de outras coisas, vai cada vez mais requintando o uso da mente. Essa é a primeira identificação. Ela está muito ligada, a princípio, ao instinto de sobrevivência. Tá? O instinto de sobrevivência, ou seja, eu me vejo e me protejo, e me viro para que a minha vida perdure.
A princípio, mais rudimentária, bem egoístazinha no princípio, mas é a única identidade que a consciência tem num primeiro momento, de si próprio e como se safar de qualquer perigo e de como sobreviver. E essa consciência vai se expandindo e vai percebendo coisas mais sutis no ser humano. Okay? Então, com o tempo, evoluímos para perceber e desenvolver mais de nós, nossos corpos e suas necessidades. A gente começa a perceber as necessidades não só de comida, não só de energia, de descanso, mas também de bons sentimentos, de laços afetivos, né? Começamos a sentir falta de laços afetivos, começamos a sentir curiosidade para conhecer as coisas, ou seja, para usar a mente, começamos a tomar posse de outras coisas. E aí, tem pessoas que dizem que além desses 4 elementos que a gente falou, que a consciência toma posse, que constituem aquilo que a gente chama da nossa personalidade, o nosso pequeno eu, que são o quê? Corpo físico, corpo energético, que é a energia que vitaliza esse sistema, corpo emocional ou astral, e o corpo mental, o mental prático, esse mental que decide as coisas da vida. Além desses 4 elementos que constituem essa parte mais densa que a gente conhece, como falamos ao início, tem gente que acredita que existe alguma coisa a mais, um plano mais sutil. Um plano sutil que alguns falam que tem algumas características, mas não vou entrar nesse detalhe, que esse plano sutil globalmente é chamado de alma. Vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra 1000 vezes, mas como é que eu sei o que é alma? Todo mundo fala de alma, como eu sei o que é alma? Perceba bem, quando esses 4 elementos, o quaternário, está voltado só para a sobrevivência, por que cargas d'água ele pensaria em fraternidade? Fraternidade serve para sobrevivência em alguma coisa? Minha não. Eu tenho que pensar em mim, ou naqueles que estão mais ligados a mim. Eu não tenho que me preocupar com ser fraterno com todo mundo no mundo. Isso não é natural num pensamento que só se volta para a sobrevivência. Pensar em amor, pensar em justiça, você percebe que são coisas muito sutis. Perceber a beleza, comover-se diante da beleza. Para alguém que só está pensando em sobreviver, isso é inútil. Isso é uma perda de tempo. Você pega os mais requintados dos animais, aqueles que têm uma inteligência parecida com a humana, ainda assim eles não percebem beleza. Meu gato percebe bastante, porque quando eu coloco uma rosa em cima da mesa, ele vai lá e come a rosa. Ele é muito atento à rosa para isso. Ou seja, não percebe beleza, não tem essa sensibilidade para coisas sutis. Então, se os 4 corpos que constituem esse eu, esse pequeno eu nosso, não percebem essas coisas e a gente percebe, é sinal de que tem mais alguma coisa aí dentro de nós. De onde partem essas iniciativas. E é para você imaginar, dá para você imaginar quando você sente um sentimento elevado diante de um ato de justiça, diante de uma cena de beleza profunda, quando você se comove diante de um ato de amor, de onde está vindo? De onde estão vindo essas percepções? Onde a minha consciência está nesse momento? A sua consciência nesse momento está na alma. E é interessante que se você puder cada vez mais colocar essa consciência nesse ponto, quanto mais vezes você coloca, quanto mais tempo ela fica lá, mais você se humaniza. Entendem isso? Quanto mais tempo a minha consciência se coloca nesse ponto que eu falei aqui, quando percebemos o belo e o sublime, o justo e o bondoso, o verdadeiro, quando nos comovemos diante de todas essas coisas, esse lugar onde a consciência está é a sua alma. E esse lugar é fantástico, porque ele te formata, ele te dá uma visão de mundo muito superior. Ele te faz ver por cima, ele te dá uma noção muito mais profunda do que é a vida e para que ela serve. Então, a grande questão nossa seria tentar manter a consciência o mais possível nesse ponto, nesse lugar. Que é isso que a gente chama de alma, genericamente. Todos os veículos sutis lá para cima estamos chamando genericamente de alma, tá certo? Então, percepção da alma, eu usei essa frase cristã, pelas vossas obras os conhecerei. Eu olho para uma coisa e penso, como é que isso pode me beneficiar? É a alma que está falando? De jeito nenhum, isso é interesse pessoal, isso é personalidade. Como eu posso tirar vantagem disso? É a alma? Não é. Não é. Como eu posso fazer para que a minha vida, de alguma maneira, traga algum benefício ao outro, ao mundo? Esse tipo de observação parte da alma, não é isso? Como eu posso fazer para que haja um pouco mais de justiça no mundo, para que as pessoas sofram menos? Esse tipo de observação, pode ter certeza, parte da alma. E como nós as temos,
Com certeza elas vêm da alma, porque elas não servem para a sobrevivência. Para meramente a sobrevivência, elas só complicam, porque aumentam o nosso nível de necessidades. Elas não servem para a sobrevivência, não do corpo. Elas servem para a sobrevivência nos planos sutis. Então a gente sente, a gente percebe a nossa alma. Agora a questão é manter a consciência lá o máximo de tempo possível, né? Continuando, eu fiz esse paralelo aqui. Quanto mais nossa consciência fica aí, mais mudamos o nosso mundo. Nosso mundo pessoal, a gente começa a sentir as coisas de uma forma muito mais profunda. Começa a ter compaixão pelas pessoas, não só pela miséria física, mas pela miséria moral, pela miséria psicológica, pela miséria espiritual. A gente sente as pessoas num plano mais sutil. Às vezes aquela pessoa que todo mundo inveja dentro da sociedade, olha como tem dinheiro, como tem poder, como tem fama. Você olha para ela, vê ela falando 5 minutos e diz, coitado. Onde a consciência desse coitado está? Porque você está percebendo coisas muito mais profundas e a tua compaixão se produz em níveis muito mais profundos. Você não está mais na flor da pele, você não está mais na superfície. Quando você começa a perceber as coisas assim, você vai muito mais fundo em si próprio, muito mais fundo nas coisas à tua volta. E tem uma capacidade muito grande de beneficiar o mundo, porque vê quais são as reais necessidades no mundo e em você. Tá? Aí eu comparei a casa da avó. A alma é o lugar onde nutrimos nossa identidade. Todos nós que conhecemos vó, né, que temos essa memória familiar, lembramos daquele lugar que quando a gente ia para lá era mimado. Nos davam tudo o que a gente queria. Né? Imagina que você tenha tido uma avó sábia, que além de te dar aqueles bolinhos deliciosos, te dava também exemplos da vida dela, tudo que ela aprendeu, te ensinava esses ensinamentos profundos que ela foi acumulando ao longo da vida, de tal maneira que quando você saía de lá, você saía nutrido de corpo e alma. Ela alimentava ambos os planos, dava vontade de você morar na casa da avó, de nunca mais sair de lá. Era choradeira toda vez que saía, porque queria estar naquele mundo, onde ela te ensinava coisas muito bonitas, muito boas, você gostava de aprender, onde você tinha o melhor e se alimentava do melhor. A nossa alma é mais ou menos isso. É um local que quando a gente está lá, a gente se sente protegido, porque lá você é alimentado daquilo que de mais nobre você tem dentro de você. E dá vontade de não sair de lá nunca mais. Quanto mais tempo você permanece lá, mais se modifica a sua vida. Sua vida vai toda se ajustando a outros valores. O teu caminho, as tuas decisões vão todos se ajustando a outros valores. E a vida vai se transformando completamente. Né? Às vezes, uma decisão que a gente toma a partir da alma já vira a nossa vida de cabeça para baixo. Que dirá ficar um bom tempo aí. Imaginem vocês as consequências que traz. Continuando. Devemos crescer dentro desse pequeno eu, que é a personalidade aqui embaixo, que só lida com a sobrevivência, a perpetuação da espécie. Devemos crescer dentro dele para sairmos do pequeno eu e passarmos para o grande eu, lá em cima, tá? A alma humana, tá? A consciência deve cada vez mais subir para esse plano, ou seja, já sabemos onde temos que chegar, já sabemos qual é o nosso destino, qual é a nossa referência, temos que transitar de um pequeno eu para um grande eu, para a nossa verdadeira identidade. Essa é a nossa missão individualmente falando, tá? Qualificar esse eu. Confiar nas leis da vida e alinhar-se com elas. Aí ele passa a dar uma série de conselhos sobre como o ser humano tem que se comunicar consigo mesmo, como ele tem que aperfeiçoar esse relacionamento consigo mesmo. Uma das coisas mais fundamentais que tem é confiar na vida, gente. A vida passa por ciclos que nos deixam loucos. A gente não entende o que é aquilo. Por que acontece da maneira como acontece? Por que coisas tão surpreendentes nos pegam de uma hora para outra e desmontam a nossa vida? Por que passamos por ciclos tão difíceis? Quando nós aceitamos que a vida é cosmos e não caos, nós aceitamos que ela sempre tem lógica naquilo que faz. E ela sempre quer nos ensinar alguma coisa que vai nos fazer crescer. Embora nesse momento a gente não entenda. Mas ela sempre tem, por trás de qualquer coisa que aconteça, um propósito maior. Ela sempre quer fazer que todos que estejam envolvidos ali cresçam com aquela experiência. A vida não é casual, a vida não é caos, a vida tem um sentido. Se você acredita nisso, é muito mais fácil vivenciar as experiências da vida. Quando não confiamos na vida, nos sentimos injustiçados, azarados, pessoas que foram marcadas para sofrer, seja lá o que for. Ficamos eternamente com aquele sentimento de vítima e eternamente atraindo para nós o pior.
Porque se eu sofri o pior uma vez, eu vou ficar eternamente esperando por ele. Temos que acreditar que a vida é pedagógica e que ela tem algum sentido nas coisas que faz conosco. Em uma das palestras que dei aqui na Asa Sul algum tempo atrás, eu contava, no meio da pandemia, a quantidade de pessoas que me faziam a seguinte pergunta: por que Deus permitiu a pandemia? Eu pensava, meu Deus, vou conversar com ele e vou perguntar o que eu vou fazer. Mas não foi ele que me deu essa resposta. Foi a minha cadelinha lá do quintal de casa. Eu contava que a minha cadelinha estava brincando com um cabo de vassoura jogado no chão. Eu peguei, ralhei com ela, botei o cabo de vassoura no lugar dele, em pezinho lá no canto, quietinho. Quando eu virei, ela estava de orelhinha em pé e a cabeça virada assim. A cara dela era puro questionamento. Era como se ela quisesse me dizer: esses seres humanos são doidos, que diferença tem esse negócio aqui no chão para eu brincar ou ali naquela parede? A cara dela era isso, não via nenhum sentido no que eu tinha feito. Aí eu pensei, gente, se eu falasse a língua dela, ainda assim eu não conseguiria explicar. Porque eu precisaria de conceitos como estética, como justiça, que ela não tem esses conceitos. Portanto, ela não entenderia, ainda que eu falasse a língua dela. A única chance que ela tem é me amar, perceber que eu a amo e confiar em mim e caminhar, que em algum momento ela entenderá. Aí eu parei e pensei, puxa, se existe um Deus lá em cima, ele deve estar pensando exatamente o mesmo de nós. Ainda que eu entrasse aqui para falar com você em português, na tua língua, tem conceitos que você ainda não conhece para entender o sentido das coisas que acontecem. Você tem que caminhar mais. Nesse momento, me ama, percebe que eu te amo e toca o barco. Em algum momento você vai compreender todas essas coisas. Eu achei tão interessante isso, uma pequena experiência simbólica, né, que me mostrou, mais uma vez, que a vida é sim dotada de sentido. E se a gente parte disso, é muito mais tranquilo viver as experiências da vida. Tá certo? Outra coisa que ele recomenda: ser eterno aprendiz, querer crescer, não achar que já sabe, não se sentir dono de nenhuma verdade, estar sempre querendo elevar a tua consciência para um patamar a mais, considerar que todo ser humano que você conhece é um mistério, que tem alguma coisa para te ensinar. Toda relação humana é uma troca, onde você pode oferecer alguma coisa e receber de volta. Todo ser humano guarda um mistério, um ponto de vista da vida que você ainda não tem. Todas as pessoas. E estar sempre nessa busca de ampliar a tua consciência, na busca do desconhecido, na busca de entender o sentido maior da vida, na busca de ir além. Nunca se achar dono de nenhuma verdade. Porque a partir do momento que você se acha dono de alguma verdade, não aprende mais. Não há crescimento possível. Outra coisa, eleger como propósito algo maior do que meramente sobreviver. É fundamental nesse campo do eu, né? Para que ele pule para a casa da avó, para que ele pule para a visão da alma, é que ele eleja como propósito algo maior do que simplesmente sobreviver. Sobreviver com conforto, com prazer, ponto final. Bom, nós temos muitos potenciais para nos dedicarmos a algo tão pequeno. Provavelmente a natureza está esperando que a gente faça algo pelos outros, pelo mundo, por nós mesmos, para nos tornar mais humanos. Provavelmente a natureza quer que nós façamos alguma coisa dentro do nosso potencial de amor, de fraternidade, de justiça, de bondade. Ela quer que a gente mude o mundo a partir dessas ferramentas que ela nos deu. Que a gente tenha alguma proposta maior. Como eu sempre digo, que a gente não aceite sair daqui do mesmo tamanho que entrou. Que a gente queira expandir, queira ir além. Ou seja, um propósito maior do que sobreviver. É mais uma coisa que se estabelece nessa relação com o nosso eu, né? Saber fazer escolhas. A nossa vida, no final das contas, é o resultado das nossas escolhas. O que eu considero quando faço escolhas? Faço considerações só pessoais do que pode me beneficiar? O que eu vou ter quando eu faço só considerações pessoais? Uma vida voltada só para interesses pessoais. Se eu começo a fazer considerações de como eu posso beneficiar outra pessoa além de mim com essa decisão, como eu possa beneficiar mais pessoas com essa decisão, eu começo a ter um foco maior, mais altruísta, que inclui outras pessoas. E a minha vida vai se modificando. No final das contas, a nossa vida é o resultado das nossas decisões. Cuidado para que a motivação de todas as suas decisões não sejam interesses pessoais, porque isso vai te tornar muito pequeno, muito menor do que você nasceu para ser. É alguma das observações que ele vai trazer. São Jorge e o Dragão. O que tem a ver o São Jorge e o Dragão nessa altura do campeonato? Né?
Filosoficamente, quando a gente fala do corpo físico, do corpo energético, do corpo emocional e do corpo mental, a gente associa, não a gente, isso sempre foi assim, associava-se aos 4 elementos da alquimia, né? Ou seja, o corpo físico seria terra, o corpo energético, a energia que percorre, a energia vida que percorre o nosso corpo seria água, tanto que quando você percebe a água correndo tem uma impressão de energia, né? O nosso corpo emocional seria o ar, que pode ser uma brisa suave quando é um sentimento positivo e pode ser um verdadeiro furacão quando fica girando em torno de um sentimento negativo, né? E o corpo mental é associado ao fogo. E a nossa alma está acima desses 4 elementos e tem em alguma medida que dominá-lo. Aí vem um mito como o do São Jorge, olha só o bichinho. Ele é um anfíbio, ele tem todo um rabo de peixe, de quem vivia na água, ele de fato se movimenta na água, mas vem para a terra. Ou seja, ele tem água e tem terra, mas ele não para por aí, ele tem asa o bichinho. Ou seja, ele tem ar também. E também não para por aí, porque ele joga fogo pelas narinas. Ou seja, ele tem os 4 elementos, esse bicho. Ele condensa os 4 elementos. E tem um São Jorge, alma, que vai lá e o submete. Ou seja, tem algo de heróico em submetermos os nossos 4 domínios, os nossos 4 corpos ao domínio da alma, aos valores da alma, às virtudes da alma. Nós nos tornamos São Jorge. Nós revivemos esse drama. Nós passamos a ter algo de heróico quando somos capazes de dominar esses 4 mundos, torná-los obedientes a princípios da nossa alma humana, que, como já falamos, são valores, virtudes e aquele grau de sabedoria que a gente já tenha conquistado. Tá? Então, é um mito que está falando exatamente disso que a gente está falando, do domínio dos 4 elementos. Conhecer a lei dos ciclos, ficou faltando um S aí, né? E não se surpreender com eles. Não sei se vocês já ouviram falar daquele conto chinês, que é comprido, eu só conheço um pedaço dele, porque eu não tenho paciência de contar ele inteiro. Diz que um dia um rapaz ganhou um cavalo. Aí os vizinhos foram falar com o pai dele, que beleza, que maravilha, seu filho ganhou um cavalo. Aí ele disse, pode ser bom, pode ser mal. Conhecem esse? Dia seguinte, pumba, ele cai do cavalo e quebra a perna. Aí lá vem os vizinhos, que tristeza, que coisa ruim, seu filho quebrou a perna. E o velhinho disse o quê? Pode ser bom, pode ser mal. Dia seguinte, declararam a guerra, todos os jovens foram convocados, menos o filho dele que estava com a perna quebrada. E por aí foi a história vai longe. Ou seja, a natureza ela alterna ciclos. É assim, nós vemos como é que funciona. É primavera, verão, outono, inverno, uns mais difíceis para a sobrevivência, outros mais fáceis, uns de semeadura, outros de colheita. Ela alterna dentro do nosso dia, manhã, tarde, noite, madrugada, amanhã de novo, uns ciclos mais voltados para o recolhimento, outros mais para a expansão. Ela reveza ciclos mais agradáveis, mais fáceis, com ciclos mais áridos, mais difíceis. Na nossa própria vida a gente vive ciclos, parece que quando a gente envelhece fica parecido com a criança de novo, né? Ou seja, o ciclo se fecha. Enfim, esteja preparado para os ciclos. Isso que você tem hoje, terá eternamente? Provavelmente não. Portanto, trate de valorizá-lo hoje. Espere que em algum momento, tudo aquilo que possuímos, até esse corpo físico aqui, vai ser tirado de nós, porque é passageiro. Nós não estamos num mundo de coisas definitivas. Aqui tudo passa. Esteja preparado para que os ciclos não te peguem de surpresa, para que você saiba reagir quando vier um ciclo mais árido do que esse. Valorize o que você tem hoje, mereça o que você tem hoje. Mas se prepare que em algum momento talvez você viva ciclos mais difíceis. Se você entende a lei dos ciclos, eles não te surpreendem. E quando não te surpreendem, você tem condição de reagir melhor. Você está preparado para reagir melhor, que é uma das coisas fundamentais, né? Dar respostas adequadas à vida, para que você não seja arrastado pelo pânico, pela dor, pelo medo, que fazem parte lá embaixo da consciência animal, né? Desse quaternário que a gente está tentando dominar. Praticar retação. Já ouviram falar dessa retação? É uma das coisas mais comentadas nas tradições orientais. A retação, o caminho do meio, ele é simplesmente uma ação livre e voluntária. Você não pode ser sido obrigado a fazer, porque senão não tem valor nenhum. É uma ação livre e voluntária sem apego aos frutos, pelo prazer de fazer parte. Isso desenvolve o heróico em nós. Se você parar para pensar, esse ato que estamos fazendo aqui agora,
de fazer uma conferência para reunir recursos, para atender as necessidades das pessoas lá no Sul, traz algum fruto para nós, algum fruto pessoal, a não ser que você publique lá na sua rede social para todo mundo achar que você é bonzinho. Mas se você não fizer isso, não traz fruto pessoal. Mas de qualquer maneira nós temos a satisfação de ter participado disso. Satisfação de ter somado os nossos esforços para uma causa que é válida, que é grande. Essa é a retação, ela é desapegada dos frutos, ela é livre, ninguém te obrigou a fazer, você quis fazer e se realiza ao participar, se realiza ao fazer, não quer os frutos para você. É uma ação absolutamente inegoísta. E isso é um elemento fundamental porque vai fazendo com que a consciência vá se afastando das coisas meramente egoístas, meramente pessoais. Ou seja, cada vez mais praticar retação. Eu faço o meu melhor e os frutos não são para mim. Eu não quero outra coisa, senão a honra de ter participado de algo tão importante, de algo tão grande. Uma vez eu fiz essa brincadeira com a minha filha. Minha caçulinha, eu tinha mania de fazer umas experiências filosóficas com ela. Um dia eu cheguei para ela e falei o seguinte: era uma vez um príncipe encantado, que o rei chegou para ele e falou: salve minha filha, que foi capturada por uma bruxa malvada. Aí o príncipe colocou a mão na cintura e falou: quanto você paga por isso? Pagando bem, quem sabe? Ela na hora falou: não, mãe, para com essa história, esse príncipe é um boboca, não serve não. Essa história eu não quero ouvir, esse príncipe não presta para nada. Imagina quanto você paga por isso. Essa coisa que se diga, porque até ela, criança, devia ter uns 5 ou 6 anos, a Pimentinha, ela já sabia que se é por interesse pessoal, não é príncipe. O príncipe é grandioso, é bom exatamente porque é justo. Se você joga o interesse pessoal, você tirou o heroísmo dele. E aí já não vale a pena a história. Não tenho mais interesse, não quero saber desse príncipe, é um boboca. Não me conta mais essa história. É assim mesmo. Ou seja, a intuição desde a infância, da retação. E isso é que torna a historinha interessante. E isso é o que torna a nossa história interessante também. Desenvolver constatações e não apenas crenças. Cuidado, porque às vezes a gente está cheio de crenças que você nunca foi lá para ver se aquilo era verdade. Contenta-se com aquilo porque todo mundo acredita, então deve ser verdadeiro, ou as pessoas à sua volta mais próximas acreditam, então deve ser verdadeiro. Cada vez mais substituir crenças por constatações. As crenças são muito superficiais, não nos dão uma segurança muito grande. Às vezes as pessoas me perguntam: você acredita em Deus? Eu digo: não, acreditar não, eu sei. Acreditar é uma coisa muito distante, eu sei. Eu sinto, às vezes duvido de mim, mas de Deus não, porque sinto isso claramente. Tá? Ou seja, cada vez mais substituir crenças por constatações. Existe uma janela atrás da cortina. Aí você tem 2 coisas a fazer em relação a esse fato. Ou você aceita: eu acredito, você está dizendo eu acredito. Ou então você diz: não, eu não acredito, eu sou um cético, eu não acredito. Ambos os casos você está se guiando por crenças. Em ambos os casos você está se guiando por crenças. Você tinha que vir aqui puxar a cortina e ver o que é que tem atrás. Ou seja, substituir crenças por constatações. Vá até a vida e faça constatações. Não fique se baseando a vida inteira em crenças, que são superficiais. São uma avaliação mais por caprichos do que por evidências. Cada vez mais concretize os seus conceitos. Cada vez mais vá atrás de entender a vida como ela realmente é. Converter problemas em provas. Isso aí é uma das coisas mais interessantes que tem, e tem a ver com aquilo que a gente já falou, de saber encarar as dificuldades confiando na vida. Converter os problemas em provas. Imagine que eu chegasse para vocês e falasse o seguinte: ela não chegou ainda, ela está esperando ali fora, está entrando. Aí eu falo para vocês: olha, quando ela chegar, a gente vai dizer que nós fizemos aqui um acordo que sortearíamos uma pessoa para resumir tudo que foi falado na palestra até agora. E que a sorteada foi ela. Que, portanto, que ela tem que vir aqui na frente e falar tudo que foi dito. Gente, ela ia se sentir injustiçada, ela ia ficar revoltada. Que absurdo, estão querendo me humilhar nessa palestra, como é que fazem isso comigo? Mas se ela tivesse ouvido lá fora que isso era só um teste para ver se ela tem equilíbrio psicológico, era só uma prova, não seria muito mais fácil? Ela chegaria aqui com a maior cara de pau do mundo e diria: olha, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu repito as palavras de Sócrates: só sei que nada sei. Tchau, sento.
Acabou. Acabou. Eu sei que é uma prova. Se eu sei que é uma prova, as coisas da vida são muito mais fáceis. Provas feitas para nos promover. Isso é um umbral de consciência muito importante. Quando a gente começa a perceber as dificuldades da vida como provas que não querem te derrubar, querem te dar uma oportunidade de crescimento. E aí você começa a enfrentar essas provas com um sentimento, cada vez que você vence essas provas, você sente um sentimento de glória, de ter sido vitorioso, de ter feito o bom combate, o combate eterno do nosso eu superior contra o nosso eu inferior, da nossa alma humana contra a nossa alma animal. Temos travado o bom combate e hoje fui vitorioso. Ou seja, esse é o sentimento de glória. Consegui empurrar as minhas trincheiras de consciência um pouco mais adiante. Isso dá para nós uma percepção de vida muito diferenciada. Não existem mais problemas, só existem provas. E a vida, quando prova alguém, é porque quer passá-lo para um outro nível, como acontece nos nossos níveis escolares. Se você passa por provas, é para te aprovar para um outro nível de consciência. Ter dignidade. O livro passa um bom tempo falando sobre esse sentimento de dignidade, como ele é importante, que é o respeito por si próprio. Não tem ninguém olhando, eu estou olhando. A minha consciência está eternamente olhando para mim, ela está me vendo. E eu mereço o respeito. Eu não vou me submeter a indignidades, não é porque fulano, ciclano ou beltrano vão pensar alguma coisa, mas porque eu vou perder o respeito por mim mesmo. E isso é uma coisa difícil de recuperar, que não é brincadeira. Dali por diante, quando você for querer fazer planejamentos, falar a sério com você mesmo, vai vir uma vozinha dentro de você e vai dizer, lá vem você enrolando. Na hora de fazer as coisas, você faz de qualquer maneira. Para que esse planejamento todo? Ou seja, perder a confiança em si próprio é algo muito grave. Reduz a nossa consciência, nos humilha, nos torna muito pequenos. Portanto, desenvolver a dignidade é um elemento fundamental nessa relação conosco mesmo. Respeito por si próprio. Eu faço por quê? Porque eu não mereço isso. Às vezes a pessoa que está diante de você mereceria ouvir alguma coisa, mas eu não mereço dizer. Entende? Eu não mereço dizer. Não vou me ferir, não vou chegar a esse nível. Eu me respeito. Estar atento à luta entre o eu superior e o eu inferior, que acontece todos os dias em todas as decisões que vocês tomam. Essa decisão que eu tomei no dia de hoje foi em nome de quê? Quem venceu? Porque isso vai dizer em que direção você está caminhando. Essa luta está nas nossas mínimas decisões. Nesse momento, na decisão sobre o que vocês vão pensar, existe a luta entre o eu superior e o eu inferior, entre a alma e o corpo, entre a alma humana e a alma animal. Em todos os momentos essa luta existe. Você tem que parar à noite e dar uma olhada. Quais foram as minhas vitórias durante o dia? Quem venceu no dia de hoje? Porque isso vai prevalecer no meu dia de amanhã. Então eu tenho que mudar de estratégia, eu tenho que criar como se fosse um estrategista militar mesmo. Mudar a minha estratégia de guerra para que amanhã o meu eu superior, a minha alma, tenha mais vitórias. Lutar todos os dias. Mas não tem uma pausa. É a mesma coisa que você dizer que vai ter uma pausa na respiração, no bater do seu coração. Se faz pausa na sua respiração e no bater do seu coração, você morre, meu caro. Fisicamente você está morto. Se faz uma pausa no funcionamento da tua alma, você está espiritualmente morto. Só vai sobreviver. Tem uma frase que se utiliza naquele filme Coração Valente, não sei se vocês lembram, que ele diz, todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Ou seja, quando eu começo a ter pausas no funcionamento da minha alma muito constantemente, vou me reduzindo a um mero ser que sobrevive, não tem mais vida. Não tem mais essa consciência elevada onde eu encontro a minha verdadeira identidade. Eu coloquei aqui para vocês mais um mito que reflete muito bem isso. Alguém conhece o Bhagavad Gita? Bhagavad Gita é um livro indiano que, resumidamente, fala da luta entre esses dois exércitos, Pandavas e Kauravas. A luta entre esses dois exércitos é a luta entre o eu humano e o eu animal dentro de nós. Ou seja, é um épico que fala dessa questão fundamental da vida. É muito bonito que o livro diz, até os astros giram mais devagar para ver o que acontece nesse campo de batalha, porque é o destino do homem que está sendo decidido aí. Quem vai vencer no dia de hoje? Quem vai vencer agora?
Não achar que você precisa descansar dessa luta. Isso é a vida, disso se trata. Se você parar com essa luta, você está morto. Então, esperar que ela vai acontecer todos os dias e velar para que você tome as decisões corretas, para que tenha vitórias, para que tenha essa dose de heroísmo que todos nós merecemos viver. E isso é o que trata esse mito. Coragem de assumir erros, essa é difícil, né? Só assumimos os nossos erros quando existe dentro de nós uma fidelidade a princípios maior do que a nossa fidelidade à nossa imagem, a nossa vontade de prevalecer sobre os demais. Ou seja, só de você assumir um erro, você já sabe que você está tendo um momento entre o eu humano, que ele se sobrepujou ao eu animal. Porque você precisa ter uma noção do que é a ação certa para reconhecer que a sua não foi certa. Você tem que ter uma atitude de preferir o certo, o verdadeiro, o bom, do que preferir aquilo que você fez de incerto, de equivocado. Portanto, aí já é uma decisão do eu humano sobre o animal, quando você diz, eu errei. Saber assumir erros. Coragem de perdoar e pedir perdão. Deixar que a vida flua. É uma das coisas que nós vamos falar mais adiante. Fechar as contas com a vida. Não ficar arrastando fatos mal resolvidos do passado. Coragem de perdoar e de pedir perdão. Desatar os nós do plano emocional, para que a vida possa fluir no meio desses fios. Não deixe coisas, não deixe pendências para trás. A vida tem que fluir. Coragem de enfrentar crises. Se cair, levante rápido. Você já sabe que a vida vai ter crises. Crises são momentos para você redobrar a atenção e caminhar devagar, com prudência, tentando não cair. Mas se acontecer de cair, levante imediatamente. De tal maneira que até o chão tenha dúvida se você realmente caiu. Eu sempre lembro, quando eu falo disso, numa história de um rapazinho, nós sempre tivemos trabalhos sociais, né? E um desses rapazes, que ficou com a gente muitos anos, está com a gente até hoje, o Felipe. Uma ocasião a gente estava fazendo uma festa de ano novo, e ele todo vestidinho, adolescente na época, hoje já é grandão, todo vestidinho, todo bonitinho, veio pulando, saltitando como todo adolescente, né? Ansioso para entrar no salão. Eu estava varrendo o corredor. De repente o sol estava chovendo, estava meio molhado o chão, só vi, pum, ele caiu. Do jeito que ele veio pulando, ele deslizou, pum, caiu. Quando eu estiquei a cabeça assim para ver o que tinha acontecido, ele não estava mais no chão. Realmente o chão deve ter ficado confuso ali. Ele caiu ou não caiu? Foi papum. E veio todo se arrumando, assim, arrumando o terninho dele. Ninguém dizia que tinha acontecido absolutamente nada ali. Então eu tomei isso como método para as minhas crises. Método Felipe. Caiu, pum. Tá? Levanta imediatamente, continua caminhando. Tá? Segunda esfera de consciência. Então falamos sobre um monte de procedimentos nessa primeira esfera, que é a nossa relação com o nosso eu. A nossa relação com esse pessoal, com esse quaternário que nós falamos, do eu físico, eu energético, eu emocional e eu mental. Agora vamos falar da relação com os demais, ainda não com todos, com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que nos corresponde conviver, ou seja, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, essa parcela de humanidade com a qual nós contracenamos, como conviver com eles. Aí entra uma outra esfera de consciência, que ela tem que admitir outras pessoas dentro do seu campo de consideração. Antes era só o eu, agora ela tem que incluir essas outras pessoas e saber lidar com elas. A princípio, os mais próximos. No terceira esfera de consciência será com todos, aqui com os mais próximos. Aí eu coloquei uma coisa que é um dilema fatal. Nós somos seres sociais, nós somos mesmo. Desde os tempos imemoriais, quando se acha aí alguma ossada que não era nem dos sapiens ainda, era de algum hominídeo lá atrás, já eram sociais, já viviam em pequenas comunidades. Ou seja, nós somos sociais, mas temos problemas graves na convivência. Se você parar para pensar, os problemas graves que você teve na sua vida até agora, perceba quantos deles diziam respeito à convivência. Quantos? São muitos mesmo, quase todos. Ou seja, não podemos viver com eles nem sem eles. Como é que resolve isso? Não suporto você, mas também não suporto ficar sem você. Então temos que encontrar alguma solução para esse dilema humano tão curioso, né? Pacificar essa convivência, torná-la possível. Como a consciência tem que se posicionar diante disso. E aqui ele vai dar uma série de outros conselhos, né?
Ele diz que uma escola de filosofia clássica, como havia na Grécia Antiga, a proposta dela é trabalhar sempre em torno de 3 conceitos, que é, em primeiro lugar, a fraternidade, em segundo lugar, o ecletismo, que é o estudo comparativo de todo o conhecimento humano, para descobrir até onde fomos até agora, e o autoconhecimento, evidentemente. Quanto mais profundo somos em nós, mais profundamente conheceremos as coisas à nossa volta. Mas o primeiro princípio é preocupar com a fraternidade, ou seja, fazer com que nós possamos, de fato, nos considerarmos como irmãos. De fato, termos uma noção de que as pessoas à nossa volta são um problema meu, me dizem respeito. Isso é uma preocupação direta da filosofia, ao longo da história. A filosofia, da maneira como a gente trabalha, que é a filosofia antiga, a filosofia clássica do Ocidente, do Oriente, sempre teve isso como uma preocupação fundamental, resolver esse dilema da convivência. Tá? Aqui tem 2 coisas complicadas, uma aceitação que nós temos que ter dos demais. Temos que aceitar os demais, mas essa aceitação é justa. O que significa isso? Justiça é dar a cada um aquilo que lhe corresponde. Eu aceito uma pessoa que cometeu um crime, mas até para a proteção dela mesma, ela tem que estar isolada da sociedade, para que não cause mais males, ou seja, para poupá-la de ter mais carga kármica, como diz a Índia, né? Mais erros nas costas, e para poupar a humanidade dos males que ele gera. Então eu não aceito? Aceito. O que eu puder fazer pela regeneração dele, farei. Se estiver ao meu alcance fazer com que ele saia dessa e possa ter uma outra interação com a humanidade, farei. Mas nesse momento o mais justo é que ele esteja aqui. Saber colocar cada coisa no seu lugar, mas nunca fechar o coração para quem quer que seja. Difícil, né? Mas é assim. Dar a cada um o que lhe corresponde, que é a justiça, mas não fechar o coração para quem quer que seja. De tal maneira que neste universo só cabe eu ou você. Esse mundo é pequeno demais para nós dois. Olha, vire-se, porque vão ficar os dois. Não vai ter outra alternativa. Portanto, dê um jeito de colocar essa pessoa à distância certa, no ritmo certo, em contato com você, mas a aceite. Tá? E renúncia, que é uma outra coisa fundamental. Para conviver com o outro, eu tenho que fazer renúncia. As pessoas dizem, que é perigoso, porque eu vou renunciar ao que eu sou. Você não deve renunciar a nada que é essencial. Não deve renunciar aos seus valores, não deve renunciar aos seus princípios, à sua identidade mais elevada, mais profunda, nada disso. Mas, cá entre nós, não precisa contratar nenhum instituto Ibope, Gallup, para calcular que 90% dos nossos conflitos deve ser por superficialidades. Não é por esses elementos essenciais todos. Eu briguei com ele porque o meu senso de justiça é diferente do dele. Não, é porque ele quer que a mesa fique desse lado e eu quero daquele. Ou seja, a capacidade de renunciar a esses caprichos pessoais, que são absolutamente intranscendentes, é um dos fatores de maleabilidade. É saber hierarquizar as coisas que são da vida. A convivência vale muito mais do que caprichos personalísticos. Nós temos que saber hierarquizar e saber o valor que ela tem. Se não damos o valor certo à convivência, nunca teremos possibilidade de estabelecê-la de maneira favorável. Uma relação com o ser humano é algo muito profundo e muito sagrado para que eu sacrifique por besteiras. Portanto, uma boa capacidade de renúncia tem que haver também. É um elemento fundamental. Tá? Pureza de coração. É isso aqui, eu trouxe até para vocês uma imagem também para a gente entender essa ideia. Isso aqui é o mito da caverna de Platão. Não vou contar a história, é uma história mais ou menos comprida, mas Platão diz uma coisa muito interessante, que todo aquele que sai da ignorância, sai da caverna, quando ele vai lá fora, ele vê as coisas iluminadas pela luz do sol. E a luz do sol seria a ideia do bem. O que significa isso? Quando eu ilumino as pessoas pela luz do sol, ou seja, pela ideia do bem, significa que eu estou olhando para ela e me perguntando: o que eu posso fazer que contribua para o bem dela, sem querer tirar nenhum proveito disso? Como eu posso interagir com ela de tal maneira que eu a empurre na direção do seu destino, do seu ideal, sem querer nada para mim? Você percebe que quando eu olho para as pessoas dessa maneira, quando eu olho para as coisas dessa maneira, as pessoas sentem confiança e abrem o seu coração. E ao abrir o seu coração, a gente pode estabelecer uma relação profunda. A vida é assim. Tudo aquilo que é tratado com esse altruísmo, com esse desejo de proporcionar o bem, esse alguém, esse algo se abre
E você pode ter contato com o coração desse ser. E aí estabelecer uma relação profunda. Ou seja, é isso que eu quero dizer aqui quando eu falo de termos pureza de coração. Não sei se vocês estão entendendo isso de maneira prática. Você adora o seu filho, quer que ele fique grudado em você, mas tem uma oportunidade sensacional que vai fazer ele amadurecer, crescer, ter condições de enfrentar a vida com mais força, ter condições de realizar os seus sonhos. Só que essa condição ideal nesse momento está no Japão. Não, não vai não, você vai ficar longe de mim. Não vai não. Você está pensando nele ou em si próprio? O que seria cabível aí de alguém que tem um coração puro e que só quer o bem do outro? Vai lá, meu filho. Não vai ser agradável? Não vai. Mas com pureza de coração, eu quero o seu bem. Portanto, eu vou te empurrar na direção daquilo que é bom para você, sem querer reter nada para mim. Se nós tivéssemos essa pureza de coração, era praticamente impossível que tivéssemos conflitos na convivência. Porque o outro sente que você não está manipulando. O outro sente que você está olhando para ele pensando qual é o bem dele e querendo encaminhá-lo para essa direção. Isso em relação a tudo, viu, gente? Tudo, não só a seres humanos. Maneira como a gente trata a natureza em geral, até a maneira como a gente trata os objetos. Ou seja, vou colocar esse vaso num lugar onde ninguém esbarre para que ele não se quebre. O que quero dele? O seu bem. Eu vou olhando para as coisas à minha volta buscando o bem de tudo. Daqui a pouco eu tenho isso como princípio de ação. Estou sempre fazendo interface com o mundo, desejando o bem das coisas. Isso aí é linguagem da alma de altíssimo nível. Então, pureza de coração é fundamental para esse contato com o outro. Decisões inegoístas, que a gente até já falou disso lá atrás, né? Decisões que considerem o outro, vale tanto para o eu quanto agora para a consideração com os demais. Compartilhar o que eleva. Isso é legal, né? Isso é interessante. Eu li um livro que teve uma passagem que me levou a consciência lá em cima, achei aquilo sublime. Quando eu vou conversar com os meus amigos, eu falo disso? Não, falo do resultado do jogo. O que os meus amigos vão pensar de mim se eu for falar uma coisa dessa? Vão pensar que eu estou querendo dar lição de moral neles. Isso vai ficar mal, é chato. Então eu falo de quê? Perde uma oportunidade de elevar a consciência de outra pessoa. Não sei se ela vai gostar, mas você deu o seu melhor. Você fez aquilo que te correspondia. Nunca, numa reunião de família eu vou falar de algo que eu achei sublime. Não, não vou falar, o pessoal vai me pegar mal. Vai achar que eu estou dando lição de moral, que eu estou querendo saber mais do que ele. Nunca! Em lugar nenhum. Eu estabeleço um diálogo que eleve a consciência, você vai falar disso com quem? Por que você não compartilha o melhor e tem tanta facilidade para compartilhar o pior? Crítica é uma beleza, né? Você viu o que fulana fez? Menino, que coisa, hein? Não esperava isso dela. Isso é fácil compartilhar. Os momentos que você eleva a consciência lá em cima, que você coloca a consciência na ponta dos pés. Os momentos que fala a tua alma. Compartilhar essas coisas. Encontrar uma via através da qual você possa compartilhar esses momentos. Porque o nosso dever é passar pelas pessoas e deixá-las mais elevadas do que elas estavam antes da gente passar. Porque senão não somos fator de soma, somos fator de subtração. Estamos subtraindo da vida e não somando. E o grande sonho do homem é ser fator de soma. Deixar o mundo melhor do que ele encontrou. Deixar as pessoas com quem ele conviveu melhores do que eram antes de conhecê-lo. Como eu vou fazer isso? Compartilhando o meu melhor, criando vias, criando espaços para que eu compartilhe o meu melhor. Eu não tenho um clima quando eu me encontro com meus amigos no bar. Tá bom, então combina uma leitura junto com seus amigos. E de repente numa leitura você cria um clima que dá para falar dessas coisas. Uma leitura conjunta. Cria espaços para que você compartilhe aquilo que você tem de melhor. Porque nós estamos aqui para beneficiar. Ou seja, para olhar as coisas através do quê? Da ideia do bem. É isso? Eu achei muito interessante essa passagem que ele coloca no livro, que ele diz que o ser humano, quando é de fogo, ou seja, luminoso, vertical, ele dá aos outros calor e luz. Calor é o símbolo da afetividade, né? Calor humano, afetividade. E luz é símbolo da sabedoria. Sempre que nós somos verticais, sempre que há alguma coisa de luz em nós, somos seres de fogo, nós damos aos demais calor e luz. Ou seja, as pessoas passam por nós e já não são as mesmas. Ninguém passa por um homem de fogo e continua sendo o mesmo. E nós estamos aqui para nos ajudarmos mutuamente a crescer, porque foi o que a gente veio fazer nesse planeta.
crescer como seres humanos, conquistar legitimamente a condição humana, situar definitivamente a nossa consciência na nossa alma humana. Portanto, quando somos de fogo, damos uns aos outros aquilo que necessitamos. Fazemos diferença na vida das pessoas. Vocês já ouviram aquilo? Eu sempre gosto de falar nas palestras, porque eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Quando uma pessoa chega para você e diz: graças a você eu consegui tal coisa. Olha, rapaz, eu não teria saído daquela se não fosse você. Não é uma maravilha? Mas é muito mais comum você ouvir: apesar de você eu consegui tal coisa. É muito mais comum. Ou seja, que a gente ouça mais desse graças a você, ou seja, estamos fazendo diferença na vida alheia. Ser justos também é um elemento fundamental na convivência. Julgar a pessoa não simplesmente quando nos cabe julgar, não simplesmente pelo que ela fez, mas pelo nível de consciência que ela tinha, pela capacidade que ela tinha de compreender o quão grave era aquilo que ela estava fazendo. Isso tem que ser considerado. Muitas pessoas fazem coisas que às vezes nos ofendem tremendamente. Será que essa pessoa tinha consciência de que isso era tão ofensivo assim? Será que ela é madura para entender isso? Será que ela tem essa capacidade de reflexão para entender isso? Ou ela é tão impulsiva, tão superficial, que não tinha condições de entender o estrago que estava fazendo? Você não pode julgar situações diferentes segundo um único critério. Cada ser humano tem um nível de consciência. E o nível de consciência, quanto mais amplo, maior a responsabilidade para o que ele faz. É assim, né? Quando julgamos os crimes. Se o cidadão fez com dolo, ou seja, ele planejou o crime, é muito mais pesado do que aquele que fez por culpa, ou seja, por algum erro, por alguma distração. Ambos são puníveis, mas o que fez por dolo é muito pior. Ou seja, julgar o nível de consciência em que as pessoas estão, para não dar um peso excessivo àquilo que elas estão fazendo, que muitas vezes não tem nenhuma noção das consequências daquilo que estão fazendo. Quantas vezes chegamos para as pessoas e dizemos: você me magoou com aquilo? Ela fica assim: o quê? Nunca percebi isso. Não imaginava que magoaria alguém com isso. Naquele momento ela aprende mais uma coisa, que se magoa alguém daquele jeito. Ou seja, tem que ser levado em consideração isso quando vivemos com as pessoas, quando estamos constantemente avaliando a maneira como interagimos com elas, o nível de consciência em que se encontram. Né? E aí 2 elementos que são muito presentes dentro do estoicismo, da filosofia estoica, que são a ataraxia e a autarquia. O que são essas 2 coisas tão importantes para a convivência? A ataraxia é serenidade diante das circunstâncias. Isso é uma coisa extremamente bonita e raro de achar. Você, sei lá, tem uma criança que está perto de você no restaurante que engasgou. E você sabe fazer uma manobra para que ela jogue aquilo para fora, mas fica tão fora de si que não consegue fazer nada. Como é bonito uma pessoa que nesse momento tem sobriedade de pedir licença aos pais, pegar a criança, fazer a manobra, a criança jogar aquilo para fora, cuspir aquilo, né? Ou seja, capaz de manter a serenidade diante de uma situação, ainda que fosse com seu próprio filho, para fazer o melhor, para agir da maneira mais apropriada. Vocês percebem que quando existe, por exemplo, um acidente no espetáculo, começa a pegar fogo, alguma coisa desse tipo, a maioria das pessoas, se não todas, age por pânico, toma as decisões mais irracionais do mundo. Ao invés de fugir do perigo, se joga nos braços do perigo. Incêndio num prédio, um monte de gente se joga para a janela, que é a pior alternativa que existe. Não dá chance nenhuma. Ou seja, isso é falta de lucidez e serenidade em momentos críticos. Eu a vida inteira me preparei para reagir em momentos críticos. Na hora que eles vêm, eu não consigo conter as minhas emoções. Como é bonito uma pessoa que é precisa, está todo mundo desesperado, ele vai lá e faz exatamente o que tem que fazer. Você percebe aí um peso, uma certa dose de sabedoria, né? Uma certa dose de autocontrole, que são as pessoas que mais têm a capacidade de ajudar umas às outras. Ou seja, na relação com os demais, temos que ter cada vez mais a capacidade da serenidade em momentos de crise. Aí vêm as melhores decisões. Quando perdemos o controle, tomamos as piores decisões que depois, por muito tempo, nos arrependeremos delas, talvez pela vida inteira. E a autarquia, o que é? A autonomia de pensamento que nos torna tolerantes. Eu posso abrir mão, eu posso ser capaz de sacrificar certas coisas, certos caprichos meus para conviver com você, mas os meus valores, a minha identidade, aquilo que eu acredito da vida, isso é meu, eu não vou abrir mão disso. Não vou discutir com você, mas simplesmente não tente, porque eu não vou abrir mão.
E exatamente porque eu não abro mão daquilo que eu acredito mais profundamente, daquilo que norteia a minha vida, que eu respeito que você também não abra mão daquilo que você mais aceita, que mais norteia a sua vida. Ou seja, essa fidelidade a si próprio gera do lado de fora a tolerância. Quando você não é muito fiel a si próprio, você acha que os demais também não serão. E aí fica tentando forçá-los a abandonar aquilo que para eles é mais sagrado. Torna-se inconveniente, torna-se agressivo. Se eu sei o peso que tem uma ideia, uma decisão, um sentido de vida, se eu sei o quanto isso é sagrado para mim, vou respeitar aquilo que é sagrado para cada um. E vou ter uma boa margem de tolerância. Se não temos, não vamos entender isso do lado de fora. Isso é fundamental. A autonomia de pensamento, pensar por si próprio. Vocês podem achar que isso atrapalha a convivência. Isso ajuda e muito. Educar. É uma passagem que Marco Aurélio, imperador estoico, ele diz: você tem uma coisa para fazer, duas coisas para você fazer com o ser humano: eduque-os ou suporte-os. Não tem terceira alternativa. Ou seja, a nossa interação, ainda que não sejamos um professor, a nossa interação com as pessoas tem um aspecto educativo muito forte que nós podemos praticar. Através do nosso exemplo, não é que você vai dar lição de moral para alguém, mas através do nosso exemplo, através do nosso carinho, através do nosso comportamento, passamos muitas coisas adiante. Ainda que não sejamos um professor, não estejamos numa situação de sala de aula. Então a educação é aquilo que eduz, ou seja, traz à tona o melhor do ser humano e o ajuda a dominar o seu eu inferior. Isso não é a grande questão da vida? Trazer à tona os nossos potenciais latentes de justiça, de bondade, de beleza, de fraternidade, de verdade, trazer à tona aquilo que temos de melhor e lutar eficientemente pelo eu superior contra o inferior. Bom, se isso é o fundamental da vida, a educação não deveria nos ensinar? Claro que deveria. Porque isso é decisivo, o resto é secundário. Qual é o ofício que você vai desempenhar é um elemento secundário, mas o mais importante é que, em qualquer ofício, você seja uma pessoa que age a partir da alma. Vocês imaginaram um médico que age só por interesse pessoal? Um advogado? Qualquer profissão, alguém que age só por interesse pessoal. É lógico que, prévio a qualquer ofício, para que ele seja bem sucedido, para que ele seja correto, você tem que ter o suficiente domínio sobre o seu eu pessoal, sobre os seus interesses pessoais. Portanto, a educação que ensina o ofício deveria ensinar também esses pré-requisitos necessários para o ofício. Ou seja, que você traga à tona aquilo que você tem de melhor e consiga submeter o seu eu pessoal, o seu eu animal. Isso é fundamental. E através do nosso exemplo de vida, nós conseguimos passar isso para os demais. Às vezes, sem falar uma palavra, conseguimos passar isso para os demais. Desenvolver voluntariado. Isso é uma maneira muito interessante. Hoje chega ao ponto, vocês devem saber disso, de médicos aconselharem para determinadas pessoas fazer trabalho voluntário como um elemento curativo. Isso acontece. Porque realmente tem um efeito tremendo dentro da psique humana. Porque muitas das doenças nascem aí, né? Nascem de uma forma mental, de uma forma emocional equivocada. Isso tem um efeito muito profundo. O que significa voluntariado? Você decide livremente, ninguém te obrigou, porque senão não é voluntariado. Voluntariado vem de vontade. Ou seja, eu decido que eu quero contribuir para o bem de algo, de alguém, de um grupo de pessoas. Eu quero contribuir para o bem desses seres sem pegar nada para mim. E gera uma cultura que enobrece o homem. Quanto mais voluntários a gente tem, mais vai se tornando comum a gente saber que os seres humanos trabalham por os outros sem nenhum interesse pessoal. Começamos a confiar de novo na humanidade, que hoje está tão depreciada, né? Vai tornando rotina, vai gerando uma cultura. Nós somos seres humanos que somos capazes de fazer muito pelos demais, sem querer nada para nós, de mãos absolutamente limpas, de corações limpos. Isso gera uma nova cultura. Isso vai se consolidando num novo modelo de humanidade. Ou seja, uma coisa muito boa, praticar o voluntariado. Vale muito a pena. E ele vai falar uma coisa que eu achei muito interessante e que, de fato, tem sentido do ponto de vista da etimologia. O que é um homem culto? Você vai dizer, aquele que leu um monte de livros, que estudou um monte de anos. Não. Cultus vem da mesma raiz que vem cultivo, cultivar, ou seja,
cultus é aquele que foi capaz de cultivar bem o seu caráter. Trabalhar o seu caráter para se inclinar para as coisas boas e rejeitar as coisas más. Você pensaria, alguém te diz, esse homem é muito culto. Por que ele é culto? Você imediatamente pensaria, estudou muito. Não, porque ele cultivou no seu caráter as melhores virtudes. É uma pessoa que sempre se inclina para o bem. Já pensou se isso fosse ser culto? Que bom seria termos muitos homens cultos desse jeito. A acepção banal da cultura, que é um homem que estudou muito, leu muito, na hora que a humanidade passa por um aperto, será que esse homem vai ser o que vai dar o primeiro passo? Que vai se sacrificar pelos demais? Que vai ser capaz de fazer algum trabalho voluntário? Se ele só tem informação? Isso significa que a gente pode esperar isso dele? Percebe que a noção banal de homem culto é só um homem que carrega informações. Mas não significa que ele é um ser humano melhor. Ou significa? Quem leu 30 livros tem mais voluntariado, mais fraternidade do que o que leu só 10? A gente pode dizer isso? Não. A gente pode dizer que uma pessoa que tenha mais virtudes, que se incline para as virtudes, esse necessariamente numa situação crítica fará mais pelas pessoas. Ou seja, homem culto é aquele que tem o seu caráter bem cultivado. Não que eu ache mal ler livros, leia o máximo que você puder, mas também procure vivenciá-los, viu? Porque senão é só uma soma de informação morta. Se um livro tem algo que você considera como bom, nobre e justo, coloque no dia seguinte na sua vida, porque senão se torna um intelectualismo estéril. O conhecimento tem que ter uma aplicação prática. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores, dizia Sócrates. É assim que funciona, né? Saber que todos temos fogo divino facilita a convivência. Aí eu trouxe outro mito para vocês, que esse aqui, o mito de Prometeu. Resumindo muitíssimo a história, na mitologia grega, Prometeu era um titã, os homens eram bem animalizados, praticamente não pensavam, viviam só com uma mente muito prática, zelando só pela sua sobrevivência. Aí Prometeu, que era um titã, teve pena da humanidade. Aí foi lá, aproveitou que os deuses estavam dormindo, vocês estão vendo ali que tem um deus ali cochilando pesadamente, ele aproveitou e pegou e roubou o fogo dos deuses e trouxe para a humanidade. E os deuses ficaram furiosos com ele foi punido por isso, tem toda uma história depois disso que eu não vou entrar nisso, que é o Prometeu acorrentado, né? Ele sofre, ele é punido por isso. Mas a partir daí, o homem tem esse fogo divino, esse fogo da alma humana, esse fogo dos valores, esse fogo que não é simplesmente uma mente prática que resolve problemas para sobreviver melhor, mas agora é uma mente pura, que trabalha para beneficiar o mundo à sua volta. Ou seja, adquirimos esse fogo divino. O que é interessante que a gente ressalta? Mitos desse tipo, quando um grego ouvia, quando um homem grego assistia ao teatro e ouvia uma peça como essa, ele pensava, bom, se Prometeu trouxe o fogo para nós, significa que todos nós temos um fogo divino dentro de nós. Portanto, eu não posso desrespeitar alguém que tem um fogo divino dentro dele. Não é isso? As pessoas são todas dignas. Não sou só eu que recebi o fogo de Prometeu, todos receberam. Portanto, todo mundo merece respeito, eu não posso me relacionar com uma pessoa que tem algo de divino dentro dela de qualquer maneira, porque eu estarei desrespeitando o próprio divino. Entendem essa ideia? Tem uma passagem muito bonita também num épico chamado Ramayana, vou resumir bem porque a história é comprida. Havia um rei chamado, um príncipe chamado Rama, que ele precisava atravessar para uma ilha para salvar a sua esposa que tinha sido roubada. E aí ele pede ajuda dos animais, ele se comunicava com os animais e todos eles vão jogando pedras no mar e um deus dos mares deu a eles a propriedade que as pedras não afundavam e foram formando uma ponte. Bom, aí os animais estão todos lá jogando as pedras no mar para formar essa ponte. Aí tinha um macaco grandão, que era o Hanuman, que ele ficava implicando com os esquilos. Os esquilos ficam carregando aquelas pedrinhas desse tamanhinho, se metem no meio dos pés da gente, faz a gente tropeçar, que droga de esquilo, e chutava os esquilos, era aquela confusão. Aí os esquilos foram se queixar para o príncipe Rama. Rama, a gente também quer ajudar a construir a ponte. E olha o Hanuman ali, ele está implicando com a gente. Aí Rama pegou o esquilo, virou e passou o dedo nas costas dele, aquela marca branca que existe nas costas do esquilo, né? Aí Hanuman estava lá carregando os pedregulhos, quando ele viu o esquilo e ia implicar com o esquilo, ele viu o dedo de Rama nas costas.
Opa, peraí, gente, vamos respeitar os esquilos. Olha aí, você vai pisar no esquilo, cuidado aí, olha o esquilo. Por quê? Ele viu que por trás de todos eles havia também o dedo de Rama, havia algo de divino. Quando nós percebemos que toda a humanidade é qualificada com esse algo de divino, é muito mais fácil termos respeito mútuo. Você não está falando com um pacote vazio, você está falando com algo que dentro dele tem uma chispa divina, tem uma chama. Portanto, respeite. Porque de alguma maneira desrespeitar um ser humano, romper com a dignidade de um ser humano é desrespeitar o próprio Deus. Porque Ele está ali, dentro de cada um de nós. Esse tipo de percepção sempre foi muito eficaz para beneficiar a convivência. Que mais? Conflito de gerações é uma outra coisa complicada na convivência, né? Como é que eu convivo se eu tenho 60 anos com aquele que tem 40, com aquele que tem 20, com aquele adolescentezinho que está chegando agora achando que sabe tudo? Como é que eu convivo com tudo isso? Como é que a gente harmoniza esses conflitos de geração? Ele conta também um mito, que é o mito da ave fênix. A ave fênix nasce, quando ela sai do ovo, ela nasce, ela começa a dar voos muito elevados. Só que depois de algum tempo ela se desgasta, ela pousa e o seu ninho queima, ela é inteiramente queimada. E das cinzas ela renasce novamente. Ou seja, existe uma coisa que é o novo, que é aquele que acabou de sair do ninho e está voando. E existe aquele renovado, que renasceu das cinzas da sua vida. O homem jovem é aquele novo, que está levantando voos pela primeira vez. O homem mais maduro é um homem renovado, porque soube se reconstruir a partir das cinzas de todos os problemas que ele viveu. E é muito importante que nós saibamos valorizar ambas as coisas. O voo arrojado do jovem que começou agora e o voo seguro daquele que já nasceu, já renasceu das cinzas muitas vezes. Todos fazem parte do mesmo voo, todos fazem parte da mesma necessidade da humanidade de se elevar. Ou seja, considerarmos que estamos, no fundo, fazendo a mesma coisa. Elevando o nosso voo para chegar mais perto da nossa alma, mais perto do nosso eu humano. Aqueles que voam agora e aqueles que renasceram de muitas cinzas, de muitas vezes, estão no fundo fazendo a mesma coisa, alçando o voo para chegar mais perto do melhor de si. A aceitação da realidade sem buscar culpados para tudo. Ixi, essa é difícil, hein? Não existem culpados, existe uma lei da necessidade que traz esse fato para a minha vida porque eu preciso vivê-lo. Se eu preciso vivê-lo, de alguma maneira ele ocorreria na minha vida. Se não fosse hoje, seria amanhã. Se não fosse nesse lugar, seria em outro. Mas eu teria que passar por aí. É feito um menino que está querendo fugir do colégio porque aquele colégio está ensinando para ele a fazer divisão. E ele não sabe fazer divisão, não quer aprender aquilo. Então toda vez que começa a vir para a parte da divisão, ele fala para o pai, pai, me muda de colégio. O pai muda, daqui a pouco chega onde? Na divisão. Aí ele vai para outra divisão. Ele não tem como escapar dessa prova. Porque ele não vai concluir lá o aprendizadozinho dele, sei lá, de segunda série, se não passar por isso. É muito parecido com o que nós vivemos. Nós temos um determinado conteúdo que tem que ser integrado pela nossa consciência. Se não for aqui, agora, com esse fato, será em outro lugar. Mas algo equivalente vai acontecer para te levar até esse patamar de consciência. Assim, você não coloca culpa em ninguém. Você aceita que tudo que acontece vem chamado pela tua necessidade de crescer. Nós todos somos responsáveis pela vida. Culpa não existe. Cada um está desempenhando o seu papel da melhor maneira possível. E se ao desempenhar o seu papel ele gera uma prova para você, provavelmente ele não tem nem consciência disso. E ele foi convocado pela vida para estar ali naquele momento de proporcionar aquela prova. Você precisaria passar por aí de qualquer maneira. Quanto seria mais fácil se a gente parasse de estar colocando culpa até mesmo em nós. Não tem nenhum culpado. Eu sou responsável por aquilo que eu necessito viver. E eu me responsabilizo, me comprometo, enfrento e supero. Culpados, ninguém. Quanto isso facilitaria a vida? Quantas vezes já dissemos para alguém ou pensamos, eu estou sofrendo por sua culpa. Eu passei por isso por sua culpa. Quantas vezes? Às vezes não dizemos, mas pensamos isso quantas vezes? É realmente pela culpa de alguém que nós vivemos tudo o que vivemos? Se você parar para analisar lá na frente, quando a cabeça esfriar, daqui a muitos anos, você olhar e vai dizer, puxa, eu precisava passar por ali mesmo.
Se não fosse aquilo, eu não seria o que eu sou. Foi duro, foi difícil. Roubou um bom pedaço da minha vida, mas olha, eu tinha que passar por ali, não tem jeito. Não se alienar com a rotina e esquecer de quem se é. Ou seja, entrar num método repetitivo de procedimentos onde eu deixo de estar presente na vida, eu não estou mais atento a todas as coisas que me acontecem a cada momento, que isso é fundamental. Eu deixo de prestar atenção nos detalhes da vida, deixo de prestar atenção no outro, ou seja, todos os meus valores, não faço mais as coisas buscando a perfeição, por quê? Elas se repetem tanto que ficou monótono. Então eu começo a fazer de qualquer maneira. A rotina engole a minha identidade, engole os meus valores. Aquilo que eu procurava fazer com tanto requinte, começa a fazer de qualquer maneira. Nós temos que saber que se um fato está se repetindo na nossa vida, é porque não passamos por ele da maneira satisfatória. Porque é o menino que está repetindo várias vezes uma série, por quê? Porque ele não aprendeu direito o que tinha que aprender ali, né? Por isso repete. Se ele tivesse aprendido tudo o que aquela série tem para ensinar, teria sido promovido para a seguinte. Passaria da quarta para a quinta, da quinta para a sexta, já teria superado. Se nós estamos vivendo repetitivamente alguma coisa, é porque existe algum ensinamento aí, que nós ainda não extraímos. Estarmos atentos e saber que quando a gente se desloca e vai a algum lugar, nós vamos com passos muito parecidos uns com os outros. Ou seja, através de eventos repetitivos também podemos elevar a nossa consciência e trilhar a nossa vida. Prestar atenção no que cada coisa pode nos ensinar. E se essa coisa se repete demais, é porque ainda não vimos tudo o que ela tinha a nos ensinar. E aí a terceira esfera. Nossa, está todo mundo cansado já. Pensei que essa terceira esfera não chegava. Chegou. Ela é pequenininha, mas chegou. Terceira esfera é a esfera agora de consciência do mundo. Ou seja, é o todo, é a unidade. É a humanidade toda, como eu me relaciono com ela. Você nem parou para imaginar que tinha que relacionar com a humanidade. Claro que tem. Ela é um organismo, você é uma célula. Uma célula pode destruir um organismo quando não trabalha para o bem dele, não pode? Não é assim que começa um tumor? É assim que começa, com uma célula com comportamento anômalo, onde ela não respeita o bem do todo. Ou seja, eu tenho um compromisso com o todo, eu tenho um compromisso com a humanidade, eu tenho um compromisso com a vida, eu tenho um compromisso com a natureza, com o planeta. Eu tenho uma grande família, e essa família está toda interligada. E o que eu faço ecoa nessa família. O que essa família faz ecoa em mim. Quando começamos a ter desastres climáticos de tudo quanto é jeito, a gente sabe que é uma resposta a alguma coisa que foi emitida de maneira incorreta. Não sei o que a gente fez de incorreto, mas alguma coisa devemos ter feito, né? Talvez desmatar demais, talvez algum outro procedimento que fez com que a Terra começasse a ter um comportamento que daqui a pouco não retém mais as águas sobem, dominam tudo. Sei lá o que foi que a gente fez, mas alguma coisa estranha a gente fez para que a Terra interaja com a gente, às vezes, de uma maneira tão negativa. Fizemos como humanidade, né? Então, nós temos que nos responsabilizar, que estamos dentro de uma família interativa onde todos são responsáveis por todos, né? E isso significa uma outra ampliação de consciência muito maior. Um ser humano, quando começa a considerar seriamente em todas as suas atitudes que ele deve beneficiar a humanidade, ele começa a ter uma outra consideração sobre o que ele deve fazer. Aí ele começa a viver uma existência histórica, onde realmente ele quer que os seus atos façam diferença, onde ele realmente quer ser fator de soma. Somos todos cúmplices na tarefa da evolução humana sustentável. Se é evolução, constrói, e não o contrário. Nós estamos aqui para quê? Para crescer, nos tornarmos mais humanos. O nosso crescimento tem que ser sustentável. O que é que eu estou fazendo? Eu estou procurando me tornar mais virtuoso. Ao me tornar virtuoso, eu estou destruindo a Terra? Não, não está certo. Se eu fico mais virtuoso, eu respeito mais a Terra. Então, se eu estou destruindo a Terra, não é por causa de eu estar buscando as virtudes, eu estou buscando outra coisa. O nosso crescimento humano é sustentável. Nós podemos crescer como seres humanos e cada vez mais interagir positivamente com a vida à nossa volta. Se nós fazemos aquilo que viemos fazer aqui, não estaríamos destruindo nada. Isso é o crescimento humano sustentável. Crescer para elevar a tua consciência até a alma. O que você vai ficar? Mais respeitoso, com mais dignidade, com mais percepção da dor que você provoca no outro. Isso não vai deixar terra arrasada para trás. Se a gente está deixando terra arrasada para trás, como de fato está, é porque a gente não está buscando a nossa evolução.
está buscando outra coisa qualquer, que não está nos tornando felizes, nem está tornando felizes aqueles que estão à nossa volta. Tá? Então, esse é um elemento fundamental que temos que ter nessa terceira esfera de consciência. Eu somo para a natureza. O que eu faço para devolver para ela um pouco de tudo que ela me dá? Eu vivo às custas dela, em tudo. Os meus alimentos, o ar que eu respiro, o fogo que me ilumina, eu vivo dela, vivo da terra. O que eu estou fazendo para devolver um pouco para a terra tudo que ela me dá? Ou essa é uma conta negativa, onde eu só recebo e acho que não tenho que dar nada? O homem começa a ter esse tipo de reflexão quando ele passa para a terceira esfera. E começa a ter a necessidade de realmente somar. Nosso potencial é mal canalizado. Imagina você quando você vê um filme de uma grande cidade. Sei lá, Nova York, São Paulo, meio-dia, aquela correria infernal, todo mundo indo para um lado, para o outro, todo mundo super ocupado, ou seja, estamos fazendo 1000 coisas. Já fizemos 1000 coisas, estamos correndo atrás de 1000 coisas. E existe cada vez mais miséria e mais fome. É sinal de que a gente não está fazendo as coisas corretas. É tanto movimento, tanta correria, e o efeito que mais era desejado, que era liberar o homem da dor, da fome, da necessidade, da miséria, não está acontecendo, parece até que está aumentando. Então o que é que a gente está fazendo, afinal de contas? É evidente que quando estamos ativos de maneira correta, os males da humanidade diminuem. Se estamos correndo feitos loucos e os males da humanidade estão aumentando, vamos prestar atenção no que a gente está fazendo. Dentro do nosso campo de ação não existe nenhum tempinho dedicado a beneficiar a humanidade, a minimizar a dor da humanidade, a melhorar uma atitude minha que de alguma maneira pode ser egoísta, pode prejudicar alguém. Nada da minha energia eu dedico a isso. Isso significa que eu ainda estou no segundo círculo de consciência. Ainda não entrei no terceiro. Uma vez eu vi num programa qualquer desses de TV, que não me lembro o que era, uma pessoa com o dedo rasgado de ponta a ponta, porque ela era um catador de lixo, e ela pegou uma garrafa quebrada que alguém jogou no lixo, sem pensar que alguém ia catar. Uma coisa pequena como essa, uma coisa pequena como essa, você ter preocupação, você quebrou um vidro, alguém vai pegar esse vidro e vai se machucar. É uma coisinha simples? É, mas é uma ação significativa. Nas coisas pequenas é que você se prepara para as grandes. Tal coisa que eu estou fazendo, isso vai gerar dor em alguém. Isso vai prejudicar alguém. Tal atitude, tal decisão, isso pode causar perda. Isso pode alguém ser afetado por isso, portanto não vou fazer. Começar a tecer considerações desse tipo em relação a tudo que fazemos. Alguém que eu não sei quem é, não é meu parente, não é meu amigo, talvez esteja do outro lado do mundo, mas eu vou me preocupar com isso. Isso é da minha conta. Eu faço parte dessa família. De fato, somos uma família. Somos um organismo, a humanidade. E um organismo precisa de todas as suas células trabalhando para ele. Esse grau de consciência, essa terceira esfera de consciência, quando toda a humanidade chegar lá, os nossos problemas estão resolvidos. Portanto, é uma conquista que nós temos que fazer. Entrar na corrente da vida como barcos e não como troncos. Existe uma frase do professor Jorge Ângelo Livraga, que foi fundador de Nova Acrópole, que ele diz que a diferença entre um tronco de madeira e um barco feito da mesma madeira é que esse segundo tem remos e pode navegar contra a corrente. Ou seja, nós estamos na corrente da vida, a maneira como a vida se apresenta hoje, egoísta, cada um pensando apenas em si, destruindo tudo, predadores, mas nós não somos troncos arrastados por essa correnteza. Nós podemos ter princípios, valores, vontade, ou seja, podemos ter um remo e podemos navegar contra a corrente. Isso é possível para o ser humano. Ele é dotado de valores que lhe permitem fazer isso. É dotado de potenciais que lhe permitem fazer isso. Está na hora da gente começar a navegar na direção certa e não na direção que nós estamos sendo arrastados. Se você deixar, o mundo te arrasta para o paraíso dos egoístas. Tudo vai parar lá, o grande lixão que é o paraíso dos egoístas. Se você deixar, o mundo vai te arrastar. Mas está uma hora que a gente não deve mais caminhar arrastado. A gente deve assumir o leme da nossa vida, começar a remar na direção que nós consideramos nobre, justa e boa. E isso também é típico do terceiro círculo, da terceira esfera. Sentido da vida, também essa é uma constatação muito importante. O sentido da vida é sempre de dentro para fora e de cima para baixo. O sentido da vida não vem das minhas necessidades animais. O sentido de vida vem daqueles valores mais profundos
daqueles laços de afetividade que foram criados no meu coração, daqueles elementos mais elevados da minha alma. É daí que vem o sentido de vida, para fora. Não é das necessidades materiais do mundo que a gente internaliza. Está errado. Você está sendo arrastado, você não está fazendo escolhas, está sendo escolhido. O sentido da vida tem que ser escolhido para você, por você, a partir de dentro, a partir de cima. A partir da minha alma, eu vou eleger o que eu quero fazer com a minha vida. Eu quero ser fator de soma, eu quero sair daqui um ser humano melhor do que eu entrei. Aí sim, você está decidindo de dentro para fora, de cima para baixo. É sempre assim. A vida é como um coração. O coração tem sístoles e diástoles, né? Ele contrai e ele expande. Ele contrai e ele expande. Nós deveríamos ser assim também, imitar um coração. Contrai e vai dentro de você, reflete profundamente, consulta a sua alma, vê aquilo que você tem de melhor e aí expande, vai ao mundo e atua. Não vai ao mundo sem vida interior. Você vai fazer qualquer coisa. Vai ser um predador, vai ser egoísta, vai ser cruel. Não vai ao mundo sem primeiro ter entrado em você. Vai ao mundo depois de mergulhar profundamente dentro de você, consultar a sua alma, consultar a sua verdadeira identidade. E vai ao mundo para levar isso, que aí você está cumprindo a sua função de unir céu e terra. Unir a alma humana com o mundo material, né? Estabelecendo essa ponte. Ou seja, não esquecer de não ir ao mundo com mãos vazias, com coração vazio, né? Quero crescer para servir melhor a vida. Tem uma passagem de um livro de Steven Pressfield que eu acho muito bonita. Sempre falo sobre ele naquela minha palestra de como superar limites internos. Tem uma hora que ele diz o seguinte: quando a gente fica meio confuso, sem saber qual é o sentido da nossa vida, o que a gente está fazendo aqui, ele diz: pare e pense. Eu vim aqui para empurrar a humanidade, 1 milímetro que seja, no seu longo caminho de volta a Deus. Eu acho isso o máximo, gente. Você está perdido, não sabe muito bem quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Ah, eu vim aqui empurrar a humanidade para frente, 1 milímetro que seja, no seu longo caminho de volta a Deus. Não é maravilhoso isso? Automaticamente você se acha no mundo. E isso é uma escolha da nossa alma. Eu vim aqui para servir, eu quero fazer diferença. Isso é algo muito próprio do terceiro círculo de consciência, da terceira esfera. E aí ele vai finalizar falando a respeito desses elementos para integrar o futuro. Como eu falei para vocês, a primeira coisa é integrar o passado. Eu sempre falo isso quando eu dou palestra no Ano Novo. Terminou um ano, você está quites com o ano passado? Significa tudo aquilo de duro que você viveu, você foi lá e aprendeu o que tinha que aprender e deixou para lá? Porque quando uma coisa te causa uma dor e você não aprende nada com aquilo, você percebe que você teve um prejuízo, só teve perda, não teve ganho. Quando você volta lá e aprende com aquilo, reflete sobre aquilo e tira um aprendizado, você teve perda e teve ganho. Aí você fecha a conta e deixa para trás. As contas que foram fechadas a gente arquiva, deixa para trás. Você tem que passar de um ano para o outro quites com a vida. Senão fica cheio de acontecimentos lá atrás na tua vida com a etiquetinha pendurada. Não aceito aprender com isso. Isso são traumas. E são nós que não deixam a gente fluir. Isso é um peso para a gente sair arrastando. Ou seja, fechar as contas com o passado, integrar tudo que aconteceu, significa: ele me deu tal coisa, eu aprendi tal coisa. Foi bem pago. Perto do que eu aprendi, não foi nem caro, foi bem pago. Foi um bom preço. Então eu fechei as contas. E vou deixando o passado no passado, ao invés de arrastá-lo comigo. Isso é um passado bem integrado. Segunda coisa, objetividade. Isso é um elemento fundamental. Quem eu sou? Isso é uma pergunta difícil, gente. Às vezes eu vejo a pessoa começar a se descrever, honestamente, isso muito cá entre nós, que ninguém nos ouça, a não ser nós aqui e o pessoal todo do Instagram. A pessoa começa a falar dos seus atributos e você que conhece ela há algum tempo, você olha assim, ela está falando de quem mesmo? É incrível como fazemos fantasias em relação a nós. Um autoconhecimento básico, realista, é fundamental para a gente se deslocar. Tem que saber onde você está. Se você se perde e liga para mim, como é que eu chego aqui na escola? O que eu vou te perguntar? Onde você está? Para eu poder te ajudar a chegar aqui. Se você não sabe onde está, não tem deslocamento possível. E aí eu uso mais uma vez aquela frase bíblica: pelas vossas obras os conhecerei. Não consulta fantasias quando você vai ver quem você é. Olha para trás e vê, os ambientes por onde você passou ficaram como? Terra arrasada, tudo destruído, tudo de cabeça para baixo, as pessoas magoadas, as pessoas feridas. Epa! A coisa está um pouco feia.
Por aí não passou um cisne, por aí passou um troglodita, um mastodonte, não é isso? Olha as pegadas que você está deixando no mundo, olha como o mundo está ficando depois da tua passagem. Essa é uma boa maneira de praticar o autoconhecimento. Olha os teus rastros e vê como ficam os ambientes pelos quais você passa. É muito necessário para podermos atuar em relação ao mundo como um todo. Saber em que pontos estamos. Em que ponto estamos, qual é a nossa verdadeira identidade. Saber usar os símbolos, ele fala disso e é muito interessante também. Porque assim você começa a ler a vida em maior profundidade, portanto pode ser mais eficaz ao ajudá-la. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que vem e fala algumas coisas com você, mas você sente no olhar dela que o que ela realmente queria te falar não era aquilo. É de algo mais profundo que está magoando ela, algo mais que a fere, algo mais dolorido, mas que ela não está sabendo articular as palavras ou não está tendo coragem. E pela expressão facial daquela pessoa, pelo olhar, você sente. Você ouve o que ela não está dizendo. Vocês percebem que isso é uma leitura simbólica? Saber ler os símbolos que as pessoas nos dão, que são pedidos de socorro muitas vezes. Saber ler nos acontecimentos da minha vida o que a vida está querendo me dizer. Ler através desses símbolos da vida o que a vida está me propondo e por quê. Eu proporia isso para quem? Um trabalho pesado eu proporia para quem? Para alguém que estivesse muito inerte, muito preguiçoso. Se ela está me propondo um trabalho pesado, será que ela está me dizendo o quê? Será que ela está indicando que necessidade minha? Ou seja, saber ler simbolicamente a vida te dá muito maior profundidade. Porque a maior parte das coisas profundas não são ditas. Elas ficam em segundo plano, para que você intua, para que você sinta, mais do que ouvir propriamente dito. Quanto mais queremos, de fato, comprometer o nosso coração, mais intuitivos e profundos ficamos, para ler por trás das aparências. Contar com os ciclos, como eu já falei para vocês, os ciclos virarão a nossa vida de cabeça para baixo, faz parte, porque a vida fica de cabeça para cima, de cabeça para baixo, volta para cima, é assim que transcorre a vida. Estar preparado para isso, para que ele não te surpreenda, merecer o que você tem agora, porque uma das coisas que mais nos faz perder aquilo que temos é não merecê-lo, não dar a ele o valor devido. Você dá o valor devido a tudo que você tem? Faz por merecer tudo que você tem? Se você não faz, é um forte candidato a perdê-lo. Como todo aquele, se você está no emprego e não faz jus àquele emprego que você tem, vai perdê-lo. Com a vida é assim também. Honre aquilo que você possui, valoriza, mereça aquilo que você tem. Trocar uma consciência pontual, isso aconteceu, aquilo aconteceu, por uma consciência unificadora. Isso foi causa daquilo. E por causa dessa consequência, eu reagi e fiz tal coisa. Percebe? Estabelecer relações, entender o círculo da vida, entender como as coisas se concatenam, o porquê das coisas que estão acontecendo. Quando eu sofro algo, às vezes saber lembrar em que momento eu gerei a necessidade cuja consequência está sendo essa. Onde foi o momento que eu gerei a causa cuja consequência está caindo em mim agora? Fechar os circuitos da vida, saber relacionar, saber unificar, para entender melhor a vida. Saber usar a liberdade e honrar seu sentido de vida. Afinar a vida individual com grande vida universal. Ou seja, saber usar a sua liberdade com responsabilidade e saber honrar um sentido de vida verdadeiramente humano. Ou seja, quando eu honro algo, eu respeito e eu procuro ser fiel a ele. Eu sou fiel à minha alma humana. Portanto, vou honrá-la em todas as minhas atitudes. E eu afino a minha vida individual com a grande vida universal. Ou seja, eu trabalho junto com a natureza. E a força da natureza se torna minha também. Por isso os homens virtuosos são fortes. Porque eles se aliam à natureza. E aí a força do todo flui para a parte, quando essa parte está em harmonia com o todo. A força do meu corpo inteiro flui para a minha mão, porque a minha mão está em harmonia com o corpo. Então ela pode coisas que ela não faria, não poderia fora do corpo. Sozinha ela não teria a habilidade para pintar um quadro, para escrever um livro. Quando ela trabalha para o corpo a potencializa e ele é capaz de grandes coisas. Afine sua vida com a vida da natureza e você poderá tudo aquilo que a natureza pode. Enfim, a mente concreta, prática, pessoal, construiu esse mundo que a gente vive, do jeito que ele está, com todos os elementos que ele tem.
Está na hora da gente ouvir a alma humana, porque a alma humana constrói um mundo totalmente diferente desse. Se você tira do comando uma mente pessoal, interesseira, que só trabalha por interesses egoístas, você desmonta o mundo que ela criou. Cada ser humano que faz isso, esse mundo começa a desmoronar. E você começa a construir um mundo ditado lá de cima, a partir da alma humana. Você começa a reconstruir a realidade em outras bases. Cada um que faz isso. E isso é o nosso dever. É o que nos corresponde. Num momento de renovação. Renascer das cinzas. Coletivamente, como seres humanos. Chegou a hora de começarmos a aprender a ouvir a alma humana. E chegou a hora de navegar em barco próprio. Não ser arrastado pela correnteza. Começar a tomar decisões, responsabilizar-se por elas, ser digno delas e trabalhar para isso, considerando que o nosso sentido de vida é elevar a nossa consciência até essa terceira esfera e puxar conosco a maior quantidade de seres humanos que a gente possa puxar, através do nosso exemplo. Que aí ele vai falar do mito do Ulisses e das sereias, que ele está aqui, né? Se vocês lembram desse episódio, que as sereias eram encantadoras, encantavam os marinheiros e puxavam para o fundo do mar. Que aí o Ulisses, sabedor disso, colocou cera no ouvido de todos os seus marinheiros, mas ele queria ouvir e não ser arrastado. Aí ele pede para ser amarrado ao mastro do seu navio. É muito bonita essa passagem, né? De Ulisses amarrado ali ao mastro do seu navio, ele ouve, mas não cede. É exatamente isso que estamos falando aqui. Há que atar-se ao mastro de nossos valores e chegar a Ítaca, a pátria de Ulisses. Está na hora da gente chegar à nossa alma imortal. Está na hora da gente chegar à unidade. Isso é imperativo. É para isso que viemos aqui. Bom, isso basicamente é o que eu gostaria de trazer para vocês em termos dos 3 esferas de consciência. Sermos dignos de pisar nessa terceira esfera. Assumirmos as rédeas da nossa vida. Assumirmos uma ação ditada pela nossa alma. Entendermos o que é a nossa consciência e procurar elevá-la ao máximo que ela possa alcançar. E é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês.